Bem, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Esse é o segundo encontro que nós estamos fazendo de uma jornada bastante especial de 3 dias, onde eu venho falando de análise da aposentadoria especial e elaboração do LPCAT. Quem teve a chance de estar aqui no encontro de ontem deve ser surpreendido. Quem teve a chance, não. Vou falar em nome de vocês. Ontem foi publicado uma matéria no jornal Valor Econômico, em que se dizia que eu inclusive coloquei nos grupos, mas de repente você não estava no grupo, alguma coisa assim, você não viu, qualquer coisa menciona que eu coloco nos grupos, tomando individualmente para te mencionar, que a Receita Federal percebeu que o custeio da aposentadoria especial, que é adicional para financiamento da aposentadoria especial, é um filão. Foram entrevistados vários advogados tributaristas de grandes escritórios e disseram, olha, aqui no meu escritório o pessoal já está começando a ser notificado, já tiveram várias atuações. Olha, pela minha percepção, 100% de chance de atuação. Olha, o grande problema é a falha documental. Há um terrível problema, independente de discussão de tese tributária, há um problema grave de documentos. E eu reforcei isso lembrando a vocês que 80% das aposentadorias especiais no Brasil são concedidas pela via judicial. Também lembrei a vocês, quer dizer, também comentei com vocês, eu só estou aqui colocando... É isso aqui. Estou colocando aqui, estou aproveitando para colocar aqui, eu tinha programado uma outra coisa, mas eu vou pensar de forma diferente. Lembrar para vocês que o E-Social faz parte da FAP, Fiscalização de Alta Performance da Receita Federal, que tem como fundamento o cruzamento de dados, a identificação do comportamento dos dados desses empregadores, do contribuinte. Não é simplesmente a análise individual, o auditor ir lá na empresa, pedir toda a documentação, cruzar, como foi mencionado ontem, artigo 235, ausência de documento, cadê o PGR? Não tem? Como assim? Não tem plano de ação? Como assim? PCMSO, não tem, ou está errado. Não há conformidade legal. Além disso, a FAP, a Fiscalização de Alta Performance, busca o quê? Aumentar o número de contribuintes fiscalizados, situações menos complexas, que não demandem grandes discussões. O óbvio, padeiro, calor. Isso aí é simples, isso aí é pé nas costas, isso aí não tem nem discussão. Eficácia do EPI para ruído. Botou lá acima de tolerância, só lamento. Faz hora extra, sabe que muda a dose, mas não altera lá o enquadramento. São situações muito simples, que a Receita Federal tem muita chance, quase 100% de chance, de manter o auto de infração. A multa do PPP, claro que eu estou... A FAP, a Fiscalização de Alta Performance, não é só para saúde e segurança. Mas eu estou aqui focando em saúde e segurança. Em saúde e segurança, a Receita Federal percebeu que é muito dinheiro envolvido. Nós temos aí um bagunção aí na aposentadoria especial. Tem gente achando que LTCAT não precisa mais, o outro achando que é laudo de insalubridade, o outro achando que se na Justiça Federal o trabalhador consegue aposentadoria especial por periculosidade, tem que colocar. O outro confundindo tolueno com derivado de benzeno, é um derivado, mas lá na tabela 24 ele acaba não sendo, tem código específico. E aí tem uma série de situações aí que vão, que assim, é fácil para a Receita Federal. É muito fácil. Assim, cara, isso aqui não tem nem discussão. Então, a expectativa, a Receita Federal criou o E-Social para isso, para fiscalizar isso. A única novidade no E-Social, tudo que tem no E-Social já tinha. No máximo, para mais detalhamento. A única coisa que não tinha era saúde e segurança e
Conseguiu-se adiar o social, SST entra em 2018, chegamos a 2023. 5 anos de atraso. Mas uma hora vai chegar. Chegou. Eu fiz uma enquete no início do mês, perguntando se o pessoal achava que o novo governo ia adiar novamente. Mais da metade disse, eu acho que vai. Nós estamos de 31 de janeiro e até agora nem fofoca, nem comentário, nem notícia sobre adiamento. Então, eu acho que, na verdade, só se foi reforçado que o PPP eletrônico já está vigorando, a partir de agora não tem mais PPP em papel. Então, nada indica nenhum tipo de adiamento ou suspensão. Quando nós entendemos que isso foi montado para arrecadação, para dar uma ajeitada nessa bagunça, da gestão dos riscos químicos, físicos e biológicos, da gestão do risco ocupacional, que gera despesa para o INSS, que gera muita sonegação, porque nunca teve fiscalização, cada um faz o que quer, o pessoal nem domina, acha que domina, acha que basta caracterizar, basta usar a higiene ocupacional, caracterizar com a higiene ocupacional o fato real, exposição ruim, exposição a isso, exposição àquilo, a pressão do vapor, e resolveu consultar ali uma tabelinha dizendo é qualitativa ou quantitativa, se é qualitativa, qual a intolerância, acabou, beleza, o pessoal acha que acabou por aí, ninguém se deu o trabalho de verificar mais nada, chegamos onde chegamos, e aí nós vimos a matéria ontem dizendo, não é bem assim. Hoje, surgiu uma dúvida em um grupo de WhatsApp, bastante relevante, bastante interessante. Eu fico emocionado quando eu vejo perguntas inteligentes, reais, em que um profissional de saúde e segurança, se seria engenheiro, se seria técnico, ele questionava o seguinte: se a aposentadoria especial é pela efetiva exposição, e se a aposentadoria especial por exposição a agentes biológicos são só para as doenças infecto-contagiosas, num hospital do interior, pequeno, onde eu não tenho pacientes com doenças infecto-contagiosas internados o ano todo, eu tenho aposentadoria especial desse trabalhador o ano todo? O paciente, segundo o relato dele, o paciente que está na UTI, o paciente com doença infecto-contagiosa foi para a UTI, ele vai para a UTI. Mas se esse hospital, vamos dizer, de janeiro a junho tem doente internado na UTI com doença infecto-contagiosa, julho até dezembro não tem, eu tenho que recolher os 12 meses, eu caracterizei os 12 meses? Parece uma pergunta simples, parece fácil responder, mas não é a higiene ocupacional que vai responder isso. A higiene ocupacional consegue me dizer quais os agentes que estão, quais os agentes não, quais os micro-organismos, quais agentes biológicos estão ali, os agentes mesmo. O que tem? Mas esse enquadramento, essa questão, é o tempo todo ou não é? Ele está na UTI. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Surgiu uma outra dúvida hoje, que eu também achei muito relevante, muito pertinente, e é uma coisa que você, dono de consultoria, você, engenheiro, vai ter muita dificuldade de responder. E eu digo que você vai ter dificuldade de responder porque a Receita Federal não respondeu, e pouca gente se atentou, mas é uma coisa que envolve muita gente, muito trabalhador. Cooperativa de trabalho. Aí o profissional perguntou, o cooperado precisa enviar o evento antes de 22h40? Beleza. Primeira questão, ele não é empregado, ele não tem carteira assinada, ele é cooperado. Você tem que saber responder isso. E aí, tem PPP ou não tem? Ele tem direito à aposentadoria especial ou não tem? Mas aí você é fácil, você joga no Google rapidinho e você vai ver que o cooperado é um contribuinte individual. Beleza. Quem emite o LTCAT dele? Porque a cooperativa de trabalho, vamos pensar na cooperativa de trabalho mais famosa do país, que é a Unimed. Vamos pensar nos médicos.
E aí, os mestres da Unimed têm que ter PPP ou não? Tem que ter. Em tese, qualquer trabalhador, inclusive o contribuinte individual, certo? Tem direito à aposentadoria especial. Então, a situação dele tem que ser examinada, tem que estar registrado no CNIS dele qual era a situação. Se tinha, não tinha, caracterizou, não caracterizou. Mas a pergunta é, cada Unimed vai ter que fazer o LTCAT em cada ambulatório, cada consultório de cada cooperado? A cooperativa de trabalho rural, ela tem que ir lá na fazenda, no sítio de cada cooperado dela? São situações envolvendo LTCAT. Quem vai esclarecer isso para o mercado? Quem vai esclarecer isso para o contador? Quem vai esclarecer isso para o departamento jurídico da empresa, para o dono da empresa? Quem vai esclarecer isso? São situações que não eram levadas em consideração, porque a cooperativa de trabalho nunca fez PPP, ponto final. A verdade é essa. Mas se você jogar na internet, que tem de médico da Unimed pedindo aposentadoria especial, agradece. Toda hora um médico ganha, toda hora um médico perde. Eles não eram empregados, eles eram cooperados. E o dono da gráfica? Trabalha na gráfica, ele também é contribuinte individual. E aí? Faz PPP ou não faz? Quando você fizer o LTCAT na gráfica, você inclui só quem está na folha de pagamentos, empregados, carteira assinada, ou inclui o dono da gráfica? São questões que o profissional de saúde e segurança tem que responder. Quem vai responder isso? Alguém tem que responder. A gente fica dizendo o tempo todo que entende a aposentadoria especial e a gente não parou para estudar o tema. A gente não parou para estudar questões reais do nosso médico, do nosso cliente, da empresa que está do nosso lado, da cooperativa que está do nosso lado, da gráfica da nossa esquina, da marcenaria do nosso bairro. E aí, aquele dono da cooperativa envia o S240 ou não envia? Coloca ele no LTCAT ou faz a LTCAT avulso? E aí, agora, o que eu faço? E lá no hospital? Não tem paciente com doença infecto-contagiosa. Está caracterizando ou deixa de caracterizar? Essas são só algumas dúvidas, reforçando o que eu disse ontem, que eu digo, olha, a higiene ocupacional é o alicerce do LTCAT, mas não é o prédio todo. O que eu tenho na parte de cima, que é aquilo que, na verdade, é visível, aquilo que torna uma construção apta para o uso, é o alicerce? Não. Sem o alicerce não tem construção. Sem higiene ocupacional não tem LTCAT. Mas o que torna o edifício usável, apto para o uso, são as paredes, tinta, carpete, extintor de incêndio, fiação, mobiliário, as fibras óticas. Sob essa base da higiene ocupacional, que define o que é um agente, o que não é, qual a exposição ou não, eu tenho uma coisa chamada hermenêutica jurídica. Eu agora tenho que interpretar uma legislação mega, ultra complexa e extensa. É muito fácil falar de conceito de exposição permanente até eu chegar no caso do hospital. E aí, o que é exposição permanente? É permanente? Eu digo que é eventual? Eu consigo dar segurança para o meu cliente? Eu não preciso fazer LTCAT. Não preciso. Mas eu tenho que saber, como profissional de saúde e segurança, dizer, olha, aqui caracteriza, aqui não caracteriza. Aqui você está sujeito a uma multa do PPP de R$ 3.100. Mesmo que você seja um hospital beneficente, Santa Casa de Misericórdia. Todos os médicos têm que ter o PPP. E o PPP deles todos tem que estar certo. Por quê? Porque, em algum momento, vão gerar uma despesa para o INSS, no mínimo do processo. Tem que ter toda uma estrutura para estar brigando com o trabalhador na justiça. Várias pessoas já perceberam isso. Muitos profissionais espalhados pelo Brasil perceberam isso. Que enquanto eu não tinha fiscalização, tudo se resumia para você dizer que domina a análise da aposentadoria especial, bastava você ser um bom higienista. Bastava. Mas se você sabe fazer um plano de medição,
Aqui é o quê? Ruído, perfeitamente. Você faz um bom plano de medição, você tem o equipamento correto, você sabe calcular a dose, sabe calcular o NEM, você faz um documento lindo, colorido, com florzinha, a capa maravilhosa, encaderna, faz encadernação, bota a capinha nele. Isso resolveu o problema da empresa? Não, porque a empresa é dinâmica, tem as horas extras. A empresa é dinâmica, o trabalhador sai de um setor e vai para o outro. E faz isso no meio do mês. E volta de novo para aquele mesmo setor. Eu tenho documentos registrando isso, a hora extra. Você pode ser um excelente higienista e tem que ser, parabéns. Mas cadê a comprovação das pausas de calor, as pausas térmicas? Como é que você, em tese, se ele tirar a pausa térmica, você está com o seu calor certo. Mas ele está com o calor certo, você tem algum dado, algum documento que mostre que nesse período onde você botou o seu CREA como responsável pela avaliação ambiental, você consegue provar que eu disse que ele tem ou que ele não tem aposentadoria especial, porque eu sei que ele tira as pausas e provo. Você prova com o quê? Se disseram para você que é só ir lá avaliar o calor. Resolve o problema da empresa. Quando chega o auditor na empresa, ele vai lá e pede, tá bom, mas cadê a comprovação? Vamos para essas horas extras aqui, como é que funciona isso aqui? Eu vou abrir agora, porque hoje a intenção dentro dessa jornada, o que eu programei foi alertar sobre a grande oportunidade que existe, porque eu prefiro não chamar de crise, prefiro chamar de oportunidade. Crise lá no Japão, crise, esqueci agora mais o nome, né, daqueles desenhos lá da letrinha deles, o ideograma japonês, a palavra crise é o mesmo ideograma da palavra oportunidade. E é assim que eu realmente vejo. Se eu tenho um conjunto, se eu tenho quase a totalidade das empresas, quase a totalidade dos profissionais, acreditando piamente que vai resolver tudo do E-Social, da aposentadoria especial, simplesmente porque sabe fazer avaliação ambiental, não tem controle interno, não tem controle de dados, não coloca dados que não têm comprovação, afirma que o EPI está neutralizando o agente, quando nem ficha EPI a empresa tem, quando as fichas EPI estão todas preenchidas de forma errada, afirma que o EPI está neutralizando o agente e não consegue provar sequer que o trabalhador tem treinamento para usá-lo. Não consegue nem provar que cumpriu a legislação trabalhista e adotou o EPI como última alternativa. Não tem nenhuma análise, eu não digo nem para ser muito chique, porque eu estaria sendo muito rigoroso. Vamos dizer ali um parágrafozinho de 3 linhas no FTCAT, explicando por que não é viável o EPC. Por que não é viável colocar espuma na parede de um ambiente super ruidoso? Colocar caixa de ovo. Por que a CIPAT, um parágrafozinho no FTCAT, depois que você foi lá, fez a sua maravilhosa dosimetria para o GHE número tal, e você achou uma pressão sonora acima do limite legal. Tem um parágrafozinho explicando por que na CIPAC do ano passado não foi arrecadado caixa de ovo para colocar na parede para diminuir essa pressão sonora? Por que não há, nem de forma amadora, a tentativa de se controlar de forma efetiva o agente nocivo? Você vai bancar isso? Se o mercado está fazendo isso, e faz, porque você faz isso, não estou dizendo contra a habilidade. Faz porque você aprendeu assim. Faz porque você aprendeu que o LTCAT não tem importância. Faz porque você aprendeu que é só fazer a medição, já faz o LTCAT, e daí é que você vai fazer o PGR e o PCMSO. Você aprendeu isso. Você não aprendeu que a Receita Federal, que a fiscalização da aposentadoria especial exige cruzamento de dados, a comprovação do efetivo gerenciamento do meio ambiente do trabalho. Você não aprendeu que o olhar da Receita, e é natural que seja de desconfiar do que você colocar lá. Você não aprendeu isso, porque o INSS não desconfia,
O INSS simplesmente foram décadas fazendo aquele PPP impresso. 2 décadas, no caso, né? 2004 para cá. Antes era de REBEM, não sei o que e tal, mas PPP, essas 2 décadas, 2004 para cá. Tem lá o campo dizendo, EPC eficaz? Sim, acabou, não tem explicação. Nunca o trabalhador chega no INSS, o analista do INSS assim, senhor, sua empresa marcou aqui que o EPC é eficaz. Volta na empresa, pega a documentação toda, porque senão eu não vou aceitar esse campo aqui. Eu não posso analisar o seu PPP sem a comprovação de que as informações são verdadeiras. Você já viu isso acontecendo? Não. Então você sempre marcou EPC eficaz, EPI eficaz. E vamos que vamos. Você fez errado? Não. Você fez, dava para fazer. Se você fosse fazer o AutoCAD de verdade, não ia te pagar. Se você fosse fazer o AutoCAD de verdade, o SERP não contratava mais, não falar que é verdade. Porque todo mundo está falando. Porque você tem que chegar na empresa, não serve dizer que o SERP é o melhor do mundo. Você não pode falar que o colega comete erro de gestão, você não pode dizer que o colega só nega CAT, você não pode dizer que a obrigação do colega era receber os exames operados e emitir todas as CATs, que ele descumpriu a lei, você não pode dizer isso, senão você vai ser mal visto. Senão você não vai fechar mais negócios. Então você não está errado, não estou aqui te condenando, não estou condenando ninguém, não. Mas vamos parar de conversa fiada também, né? Eu vou ser sincero com você, você vai ser sincero comigo. Não adianta dizer para mim que faz o melhor LTCAT do mundo, que eu não vou acreditar. Porque o melhor LTCAT do mundo até hoje não foi aceito no mercado. O LTCAT correto não está rodando no mercado. A análise da aposentadoria especial, segundo o artigo 235 da Instrução da Receita Federal, não existe no mercado. Não existe, não existia. Porque várias pessoas começaram a estudar a fiscalização da Receita Federal e começaram a consertar a história. E começaram a debater com o SESMIT, com gestores, com os diretores, com os donos de empresa, e olha, antes de eu emitir CLTCAT, vamos tentar resolver essa situação. Eu não posso mais fazer como eu fazia. Não é bom para você, nem para mim, enviar para o E-Social esse dado. Muita gente já começou a fazer isso. E eu sinto orgulho imenso de ter inspirado vários desses profissionais, acho que a maioria do mercado que já está fazendo isso, inspirado, não é ensinado pelo nem nada, tem inspirado a usar os conhecimentos que eles já tinham, de higiene ocupacional, de engenharia, bota a porta aqui, bota o compressor ali fora, vamos resolver esse negócio, vamos fazer aquilo que a gente já sabia que tinha que fazer. Eu me sinto orgulhoso de ter conseguido dar os argumentos corretos para que para que vários profissionais espalhados pelo Brasil, sul a norte desse país, me deu o privilégio de conseguir dar os argumentos corretos para que esses profissionais fizessem engenharia, fizessem o que já sabiam fazer. Olha, para eu fazer um bom laudo técnico das condições, as condições têm que estar certas. Eu não posso simplesmente ficar fazendo mediçãozinha e as condições reais são todas erradas. Eu sinto orgulho de ter sido o primeiro profissional do mercado e o único, infelizmente até hoje, que fez um inventário das decisões do CARF relativos à aposentadoria especial. Rodrigo, inventar a decisão do CARF, agora você falou grego, calma. Quando a Receita Federal autua a empresa pode dizer, você está errado, seu auditor. Contesta essa auditação a própria Receita Federal. 90% da Receita Federal manter o auto de infração. E aí tem a segunda instância, a administrativa, não chegamos na judicial ainda. Ele pode, a empresa autuada pode procurar a Justiça Federal. O auditor está errado, eu estou certo, meus documentos estão aqui, minhas provas estão aqui. Ou pode, primeiro, seguir na via administrativa. Aí vai para a segunda instância. CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O que eu fiz? Teve uma hora que eu me cansei de abrir a internet e ver todo mundo falando de aposentadoria especial. E as perguntas como as que eu fiz aqui no início, ninguém me respondeu. Tudo bem, mas quem emite o LTCAT da cooperativa trabalha?
Não, 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 tudo bem, mas eu tenho milhares de cooperativas de trabalho nesse país. Alguém precisa me responder. E aí, o médico lá que está lá na UTI, mas não tem nenhum paciente com doença contagiosa. Eu comecei a perguntar para os especialistas. Todo mundo sabe, todo mundo é isso, é, não é. Cada um dá uma opinião, todo mundo sabe, eu cansei. Eu comecei a perguntar para os advogados, eles também não sabiam. E aí? E aí eu fiz aquilo que eu aprendi na infância. Se a teoria não é suficiente para esgotar um assunto, você me pediu uma explicação, eu não consegui satisfazer a sua curiosidade, o que você tem que fazer? Observação em campo, vai para o mundo real. Vai ver os casos reais, concretos. Não interessa o que o Rodrigo disse. Vamos ver uma empresa autuada de verdade? Vamos ver um conjunto de empresas. Vamos ver o que a Receita Federal faz. Porque o professor de engenharia equacional diz uma coisa, o Rodrigo diz outra, o Pedrinho diz uma terceira. Aí tem um post no LinkedIn que diz uma quarta. Está todo mundo dizendo, cada um está dizendo uma coisa, o outro se agarrou com a eficácia do EPI e está dizendo que é um absurdo, que o STF é todo maluco e que não é para pagar mesmo, não, para dizer que não está. O outro assim, não, peraí, calma aí, que você vai perder. Cada um diz uma coisa. E aí, se eu tivesse a chance de conhecer a história, de acompanhar desde o início, o que aconteceu quando... A Receita Federal já foi na Petrobras? Puxa, já? Para analisar a aposentadoria especial? E se eu tiver a chance de ver o que aconteceu nesse processo? O que a Petrobras argumentou? O que o tribunal disse para ela, o Tribunal Administrativo, o CARF, que são 10 conselheiros, tá? 5 dos contribuintes, 5 da Receita Federal. Eles são sempre colegiados. O que aconteceu lá? A Receita Federal já foi na JBS? Esse frigorífico, sabe que é um problema danado. A Receita Federal já foi num hospital? A Receita Federal já foi numa prefeitura? Já foi? A Receita Federal já fiscalizou a empresa de recolhe lixo? Que construtora? Eu aprendi isso na infância. Você não satisfez, meu filho? Cara, vai observar. Eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que quando eu não fiquei satisfeito com as explicações estavam me dando, eu fiz um inventário. Fui lá pesquisar um por um. O que foi julgado? Para tentar entender o que as empresas estavam errando, o que os profissionais de segurança estavam errando, e o que era acertar. Como é que as empresas estavam sendo pegas? Porque tem a matéria do valor econômico, quer dizer, tem aquela frasinha, né? E o doutor fulano de tal diz que as empresas não estão conseguindo derrubar os autos de infração no carro. Por quê? Qual erro elas cometeram? A discussão é de higiene ocupacional mesmo no carro? Os autos de infração. Eu nunca tinha pego um auto de infração relativo à aposentadoria especial. Peguei. Fui correr atrás. Eu quero ver a auto de infração. Eu quero ver o que o auditor diz. Eu leio notícia que vai pegar, que vai acontecer. O pessoal está perdendo. Eu abro lá o plano anual da Receita Federal, como mostrei ontem para vocês. 357 empresas, 946 milhões. O que elas erraram? Por que você vai tomar R$ 1 bilhão de 357 empresas? Que não significa 1%, é menos de 0,1% dos empregadores brasileiros. Qualquer projeção que nós façamos, estamos falando de dezenas ou centenas de bilhões de reais nesse assunto da aposentadoria especial. Eu ontem fiz questão de mostrar, não, 96, 17, 18, 19, 20, eu fui mostrando para vocês. Peraí, todo ano a Receita Federal está programando tomar dinheiro, todo ano 500 milhões, não sei o quê, média 2 milhões e meio, todo ano. O que você está errando, meu amigo engenheiro? O que você, técnico de segurança do trabalho, está errando na avaliação dos riscos ocupacionais que depois embasa o LTCAT? Porque não pode dizer que emite o LTCAT ao médico engenheiro, mas a avaliação de risco é feita no chão da fábrica com você técnico. A gestão de EPI é feita por você técnico.
o que é, onde está, por que ficou tão fácil, por que um advogado diz, olha, a Receita Federal percebeu um filão, como este filão foi criado. Não falta engenheiro nesse país, segurança do trabalho. Não falta higienista. Eu tenho a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Eu tenho vários cursos de pós-graduação, inclusive universidades públicas. Eu tenho tradução dos manuais, dos principais manuais de higiene ocupacional do mundo, disponíveis em português para todos os profissionais. Eu tenho curso à vontade. Agora, com a internet, então, não importa onde o cara está, na menor cidade do país, mais distante que esteja, pode estar lá no meio do Rio, lá em Maná, Maná não, Maná da Grande, mas lá numa aldeiazinha lá do Amazonas, ele consegue fazer um curso de higiene ocupacional. Eu tenho pós-graduado de higiene ocupacional à torta direita. E como é que isso virou um filão? Que conhecimento é esse? Onde está errando? Eu fui lá e fiz. Sem brincadeira. Não, eu não estou conformado. Eu não vou ficar aqui só dizendo que o governo quer tomar dinheiro, que a culpa é de não sei quem, a culpa é do ministro que não entende nada, a culpa é do juiz. Ele tem que entender. Alguma coisa alguma coisa errada não está certa. Aí eu fiz esse trabalho aqui. Quando você me vê aqui, fala, vem aqui, vamos bater papo 3 vezes, a segunda, terceira, bater papo com você, não é de orelhada, não é porque eu acho, não é porque, não estou fazendo nada, minha mulher não me aguenta mais, então eu vou lá encher o saco do pessoal. Não é nada disso, não. Foi feito um trabalho minucioso, de pesquisa, que foi... Vocês estão vendo aí inventários da aposentadoria especial, que foi feito com muito carinho mesmo. Como a aposentadoria especial tem 2 vieses, eu tenho o lado do trabalhador na via administrativa sendo julgado no CRPS, Conselho de Recursos à Previdência Social. O trabalhador chegou no INSS, o INSS nega a aposentadoria especial dele, ele, na via administrativa, ele vai para o CRPS. O auditor da Receita foi na empresa, você tinha que pagar. Não pagou, na via administrativa, ele vai para o CARF. Então, fiz um inventário das decisões do CRPS que contrariam o INSS e fiz o inventário do CARF, das decisões do CARF. Separei 100 casos reais, porque ali, né, eu abri ali, eu separei 100 casos reais. Vou achar aqui para vocês. Depois vocês podem entrar, boto lá o link e tudo mais. E aí, como é que eu separei isso? Gente, eu não estou vendendo isso aqui não, tá? Só para avisar para você, não sai correndo não, pensando assim, ele queria vender aquilo ali. Não, relaxa. Não estou vendendo inventário aqui nem não, tá? Ainda que esteja aqui na sua tela, você pode comprar agora. Eu não estou vendendo isso. Relaxa. Na verdade, eu dou esse inventário. Depois você vai entender como. O que eu fiz? Peguei o principal de cada acordo, a gente, o tema, a briga, para a discussão ali. No primeiro caso, tinha exposição acético, amônia, tinha também ruído, a empresa de ocupação judicial, ao mesmo tempo que entrou no CARF, e era ministra Teixeira. A outra lá, o caso 2 aqui, pagando adicional de salubridade no lugar da aposentadoria especial, frigorífico, órgãos públicos, hospital, agentes biológicos. Foi indo a um? Foi indo a um, não. Examinei vários, separei 100 casos mais representativos. Aqui a 9, avaliação qualitativa, perseverança sem exames. O que aconteceu numa empresa que era da indústria calçadista, na fábrica de calçados, que o auditor chegou lá e falou, cadê os exames? Cadê os exames suplementares? Não tem. O que aconteceu? Pagou, não pagou? Foi condenado, não foi? Com auto-infração? Avaliação quantitativa. Tem gente que não faz. Ontem mesmo um colega colocou, né? A conclusão da LTK era aguardando lá o resultado do laboratório. Aqui no 12, do texto, benefícios negados versus obrigação tributária. A empresa alegou, que é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes no mercado. Mas espera aí, mas se o INSS nega o benefício do trabalhador, por que eu vou pagar os 6%? Quem tem que pagar? O que aconteceu nesse caso? Benzeno, uma refinaria de petróleo,
Essa petroquímica é o caso 15 aqui, é até muito legal, porque foi uma auditoria em conjunto com o Ministério do Trabalho, com a CIT, então tinha médico do trabalho, e aí os atos foram examinados pelo médico, que é o auditor da Receita, não pode, porque ele não é médico, está exigindo médico, mas foram pedidos atos. E o médico do trabalho relatou os achados que estavam ali, as pessoas contaminadas, a empresa dizendo que não era especial. E aqui está. Nossa gestão é maravilhosa, top, top, topzera. Mas quando se pegou um médico, a CIT, pegou os atos, sentou junto com o médico da empresa, essa conversinha de que vai analisar, que é só fazer medição, eu não encontrei concentração de benzeno, eu não encontrei concentração de nada. O médico sabe ler quais são os exames, o que os exames estão dizendo. Mas tem mais coisa aqui bacana. Calor, ruído, químicos, decadência, eficácia do DPI, né, para ruído, a gente não precisa nem mais discutir isso. Ó, siderurgia, tolueno, chileno e benzeno. De novo, os exames. Eu não consigo entender quem foi que disse que se analisa a aposentadoria especial sem se analisar a saúde do trabalhador. Quem inventou essa maluquice? Quando a Receita Federal pega, chega lá, cadê essas medições? Estão aqui. Agora, cadê o efeito real no trabalhador? Cai, não tem jeito. O pessoal tá adoecendo, desculpa. É conversa fiada. Mas vamos lá. Aqui é a parte 35. Gerenciamento das condições ambientais de trabalho. Ineficaz. O que é um gerenciamento ineficaz? Descumprimento de NR. Descumprimento de NR9 antigamente, que era PPRA, e agora NR1. Se o seu PGR, seu antigo PPRA está errado, seu PGR está errado, não adianta dizer que você entende de LTCAT ou que esse dado vai passar. Não tem jeito. Eu até separei aqui vários que são casos diferentes. 35 frigorífico, 36 de gráfica, 37 beneficiamento de soja, 38 indústria de cerâmica. Informação contrária, aqui no caso da GFIP, por quê? Porque eu não tive ainda nenhum julgamento relativo ao social. Então, ainda era o sistema anterior. Coloca uma coisa no campo ocorrência, que tinha lá, né, os scores de 1 a 8, agora no evento S1200, scores de 1 a 4, na tabela 2. Aí coloca uma coisa, mas o documento diz outra. Você acha que a Receita Federal nunca vai pegar isso? Você acha que você já viu muito pesado dizendo, mas eu não vou pagar. Contador, coloca aí que não tem, acabou. Tudo bem, o problema é seu. Mas eles pegam sim, tá? GFIP 44, GFIP, confissão de dívidas, na lista texto da gráfica. Gente, só para avisar para vocês, aqui eu vou clicar aqui para vocês entenderem, aqui é Acórdão Sul-Americano, é o nome da empresa, tá? Eu nem fiz questão de esconder. Esses acórdãos todos estão de graça no site do CARC. Pode fazer uma pesquisa lá, se quiser. São documentos públicos. Eu podia não ter colocado o nome ali para, então você me compra. Não quero que você compre nada, quero nem saber. Só estou indicando o caminho para você. Se você entende a pressão tributária que está vindo, a pressão da Receita Federal, se você, ou você já está envolvido com emissão de LTCAT, ou está envolvido com gerenciamento de riscos, se você está envolvido dentro do PGR, mesmo técnico de segurança, você tem que entender o que a Receita Federal vai cobrar. Tem que entender. Tem que entender quais são os critérios. E eu não estou falando para você que os critérios sou eu que vou te dizer, não. Estou dizendo que são documentos públicos de casos reais que vão dizer, assim acontece assim. Aqui a empresa deu bem, aqui se deu mal, aqui se deu mal, aqui se deu mal. GFIP formando. Aqui é uma das mais gostosas, eu adoro esse acórdão aqui. Companhia de Recursos Hídricos, de água e esgoto. Alguém lá que faz a Folha decidiu meter a aposentadoria especial para todo mundo. No caso, eles pagavam a aposentadoria especial. Aqui já é o inverso. Não é porque não está pagando, não. Foram autuados. Foram autuados. Tem que ter a informação perfeita. A empresa alegou, né, o argumento da empresa aqui nesse caso, no julgamento, foi que eles confundiram. Acharam que se tem insalubridade, então tem aposentadoria especial. Vários profissionais do mercado confundem insalubridade com aposentadoria especial. Vários. E aqui é um caso real. Amiguinho,
Aprenda de verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os agentes são acho que 97% são idênticos. Tem 2 ou 3 casos que você tem diferença do anexo 4 para a NR15. Beleza. Mas não são sempre os mesmos critérios. Se você pretende assessorar a sua empresa, seja você técnico, seja você enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, emitindo ou não o LTCAT, se você não sabe essa diferença, a sua empresa, seja seu empregador, seu cliente, está lascado. E não vem dizer para mim que contador sabe isso não, tá? Não vem dizer para mim que dono de padaria sabe isso não, dono de marcenaria, dono de pequenas empresas sabe isso não, tá? Se você, profissional, não sabe orientar o dono do pequeno negócio, nem o contador, se você não parou para... Porque contaram para você que era só saber fazer medição. Para você falar de LTCAT tem que ter aparelho. Quem disse? Não tem nada a ver com ter aparelho. Não tem nada a ver. Aparelho tem higienista, beleza, vai lá, você aluga ou pede para alguém fazer, paga o cara, acabou. O problema é que essa análise, como eu disse, esse edifício é muito além da higiene ocupacional, muito além. Ele sobe muito além de simplesmente fazer avaliação ambiental. Mas tem mais coisas, isenção, imunidade tributária, cessão de moral à prefeitura. Eu vou ficar nos terceirizados aqui, nesse cementário, para você cair para trás. Prefeitura, com ausência de LTCAT, tem muita gente achando que não vai, que o órgão público não vai ser multado com a Receita. Esse caso 51, ausência do LTCAT, o PPRA, sem conformidade legal, uma fábrica de motores. Eu estou falando de empresinha pequena. Fábrica de motores, amigo, necessariamente é grande. Necessariamente tem SESMIT. Quando chegou lá o auditor, LTCAT não. Tá bom, se você não tiver, não tem problema. Mas se o PPRA tá, e tá tudo beleza, né? Não, também não tá beleza. Então, tome multa. Tome os 6% que você não recolheu. Tome multa pelo PPRA que está errado e multa pelo LTCAT que você não apresentou. Só para te avisar, hein? Esse 52 também é muito legal. LTCAT divergente, matriz versus filial. Coleta de lixo urbano, é uma empresa chamada Servic. É muito legal. Perdão, Servic não, SPL. Servic é uma construtora. SPL ganhou um contrato para coleta de lixo em São Paulo, ganhou uma no interior. Contrato a consultoria, não vai fazer gestão de risco ocupacional. Tem que ter documento, tem que ter papel. Vai para o mercado comprar papel. Contrato a consultoria lá na cidade do interior, contrato a consultoria em São Paulo. Cada um faz o que quer, 2 LTCATs. Mesmas coisas, mesmos caminhões, mesmos trabalhadores, mesmo tudo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Adivinha qual o autor da Receita preferiu? Dizer que não tinha aposentadoria especial, não tinha que pagar nada, ou dizer que tinha aposentadoria especial, tinha que pagar alguma coisa? Comparação de documento entre filial. Comparação de documento entre filial. LTCAT, PPRA, ausência química, o LTCAT substituiu o PPRA, que aconteceu ali, multa percentual. Esse aqui das obras é legal, gente. Foi a IESA. A Receita Federal pegou logo a IESA inteira. Tinha várias obras no país. Tudo obra grande. Obra de metrô, obra de não sei o quê. Vai pegando logo. Aí tem cada código, cada fração que ela tomou. Mesmo padrão de erro. Construtora imensa. Você vê que tem Caxias do Sul, Ivaiporã, obras diversas e fábricas. Ela tinha fábrica também. Reduc, que é aqui no Rio. Tijuco, que, se não me engano, lá em Minas. Mega construtora. Mesmo padrão de erro. Mesmo padrão de erro na análise da aposentadoria especial. Obrigação acessória, PPRA, PCMSO. Quando a gente fala aqui obrigação acessória, porque é uma coisa que o pessoal não sabe, né? O pessoal fica achando que o mantra é o LTCAT, que eu faço avaliação ambiental e pronto, resolvi minha aposentadoria especial. Nós mostramos desde ontem que é mentira. A análise de aposentadoria especial na fiscalização é gerenciamento do e-mail de trabalho, que é comprovado com a documentação trabalhista. PPA, PCMSO e ainda aqueles programas complementares, tá? PCA, PPR, PPEOB, no caso do benzeno. E quando a empresa não consegue apresentar isso, ainda toma multa. Obrigação acessória, isso é acessório, não é um tributo. A perícia fiscal,
Eu fiz questão de colocar alguns casos aqui, porque o pessoal... O que nós aprendemos? Também se você é perito, se você não estudou esse tema aqui. O que é o padrão? O trabalhador, você tem empresa, pede insalubridade. Se ele pede insalubridade, o que o juiz de trabalho determina? Perícia. Ele trabalhou lá, tem 5 anos que ele saiu. Não interessa. O perito vai lá para ensinar 5 anos atrás, como se fosse possível o perito entrar na capa do tempo. Aposentadoria especial, mesma coisa. Entra na justiça contra o INSS, e aí o juiz federal determina o quê? Perícia. No processo fiscal não tem perícia. Pode ver, eu botei vários casos aqui. Amigo, ou você fez o documento com conformidade legal à época, ou, veja, no processo previdenciário do trabalhador versus INSS, é admitido LTCAT por similaridade, LTCAT temporâneo, você pega o LTCAT da empresa A para usar para a empresa B, você faz LTCAT hoje, do período que já passou 20 anos atrás, no processo trabalhador versus INSS. Por que, Rodrigo, um aceita e outro não aceita? Porque se não tem o LTCAT, a culpa não é do trabalhador. Quem descumpriu a obrigação de fazer o laudo, fazer a documentação, quem foi? O empregador. E o trabalhador vai ser prejudicado? Quem tinha que fiscalizar? O Estado. Quem tinha que fazer? O empregador. Eu sou só o cara que trabalhou aqui exposto. Eu não posso perder o meu direito porque não tem documentação. Então, o pessoal que não estudou o tema não sabe que aqui não tem perícia. Ou você tem um documento emitido à época com conformidade legal, ou você já perdeu, já pagou. Já pagou, meu mano. PPP, nananã, ausência de PPRA, esse 72, PPRA, Ctrl-C, Ctrl-V. O auditor falou na cara, você tá só idiota. Você me apresenta um conjunto de... Você está gerenciando o que aqui? Você quer dizer para receber para o INSS que é o que não é especial, você não gerencia nada, aqui dentro é Ctrl-C, Ctrl-V, aqui é tudo igual. Indústria têxtil, a Carsten, talvez tenha até uma toalha dela em casa, não passará laranja poluído. Então pegou o cartão de ponto. Como é que a dose está abaixo de 100%? Se você considerar o seu documento 8 horas e o cartão de ponto que é 10, que é 11, que é 12, que é 50, que é 90. Apresentação de provas, prazo, recurso, responsabilidade dos diretores da indústria química. Fala para o especial. Eu fui separando os vários temas discutidos. Porque, nesse caso da indústria química, a Receita Federal foi atrás dos diretores da empresa. Os diretores. Se a empresa não conseguir pagar, é o patrimônio que vocês pagam. Mas a indústria quebrou. O problema é de vocês. Os diretores para isso. E aí foi ser discutido o CARC. O auto-infração foi pela aposentadoria especial, a falta do adicional, só que a empresa fechou. Reverte contra o diretor. Isso é um pouco mais sério do que parece. Ruído frigorífico, ruído e benzeno. Isso é uma maravilha, né? Benzeno é um totócio. Ruído versus horas extras de siderurgia, outra questão aqui de horas extras. As terceirizadas. Terceirizada é uma maravilha. Todo mundo só conhece o percentual de 6, 9, 12 sobre a folha do trabalhador. Mas não sabe que tem um percentual sobre a nota fiscal terceirizada. Se aqueles trabalhadores da terceirizada têm aposentadoria especial. São vários. Retenção adicional sobre a nota fiscal. Ferrovia, mineração, petróleo, siderurgia. Terceirizadas, aqui é 98. Retenção, não tinha. Aí eu entendo tudo de aposentadoria especial, é só estudar a higiene ocupacional. E as terceirizadas? Aí tem segurança jurídica, você é o responsável pelo SEGES. Você é o consultor, você é recebido lá como sendo o cara que tem tudo no tema. Você sabia que se ela estiver terceirizada tem que ter uma retenção? E, aliás, quem emite o LTK terceirizado? Você sabe responder? Sabe apontar o dispositivo legal? Qualquer seja a sua resposta. Você pode dizer que é terceirizada ou que é tomador de serviços. Aponta para mim o dispositivo legal. Você está dando segurança para o seu cliente? Quem seus colegas estão dando? Vigência temporal, cimento, etc, etc, etc. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que a gente já está falando hoje, estou empolgado mesmo. Vou mostrar aqui para vocês um caso real, só um. Eu vou até mostrar mais, mas eu não vou nem mostrar. Vários de vocês já viram esse caso.
eu sempre digo o seguinte: se você é profissional de saúde e segurança e tem a ousadia de falar de aposentadoria especial, de LTCAT, e nunca teve esse documento nas mãos, você é um grande enganador, para você mesmo. Esse acórdão aqui é uma aula. Uma aula. A Agrícola Jandelli foi julgado em 8 de maio de 2018, no CARF. Em 8 de... a Agrícola Jandelli foi comprada pela Seara, pelo grupo JBS. E eles deram mal. Chegaram, compraram, tempos depois já chegou a auditoria da Receita Federal. Só para vocês verem aqui, a auditoria foi em 2015, o julgamento foi em 2018, 3 anos para julgar no CARF, mas só para dar adiantada aqui, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Relatório, aqui no meio em Itália. Trata-se de auto de infração no valor de R$ 39.198.127,78, relativo às competências de janeiro de 2011 a junho de 2015, compreendendo o adicional relativo às contribuições sociais para custeio da aposentadoria especial. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. O acórdão tem, você está vendo, tem 89 páginas. Tem que estudar. É lindo, eu amo quando eu leio esse acórdão aqui. É uma aula. Mas eu queria só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Alguns trechinhos. Aqui é um trecho. Não é nada demais, não. O que nós encontramos realmente nas empresas? O que nós estamos fazendo nas empresas? Nós, consultores, e nós, SESTs. Estamos fazendo dentro das empresas. Deixa eu ver onde é que está aqui. Página 18. Aqui, pelo poder, ele está explicando como é que o auditor da Receita está explicando como é que acontece a mudança dos funcionários do setor dentro deste frigorífico. Aí ele fala aqui, no novo setor, de forma idêntica quando do ingresso, ao devido e adequado acompanhamento dos funcionários recentemente transferidos pelos instrutores e supervisores do novo local de trabalho durante o período de experiência nessa nova atividade. Contudo, não foi essa situação encontrada na empresa. Tomamos como exemplo a análise do setor denominado ASA. Acho que lá cortava as linhas de frango lá nas aves, Esse setor consta da folha de pagamento no LTCAT com as seguintes informações. Aí o auditor fez uma tabelinha aqui. No LTCAT, a folha de pagamento e descrição. A folha de pagamento fala que é a asa A e a asa B. No LTCAT, fala que é a asa e a asa automática. Erro fundamental. Tem que bater a LTCAT com folha. É um documento tributário. Está falando de dinheiro para ser calculado sobre a folha. Como é que eu tenho um documento que bate com o outro? Aí ele vem, beleza. Aí ele faz uma correlação aqui. Folha do LTCAT, 2011, 70. Quando vai lá no LTCAT real, 89,59. 66, 95. 110, 89. 56, 84. Aí vai lá, asa automática. Ele foi fazendo a correlação entre o que estava lá no DP. Daí, tá bom, cadê o teu sistema? Tem software, tem empresa grande, beleza. Manda para mim. Agora me dá o documento físico. Nada bate. A estrutura do documento já estava errada, só para deixar claro isso, tá? Dessa forma, em análise preliminar, somente pela LTCAT, verifica que entre 2011 e 2013 o nível do ruído variou entre 89 e 95 decibéis. Já a partir de 2014 e 2015, o nível de ruído constante da LTCAT foi 84,24 decibéis. Logo, partindo apenas desta premissa, sem considerar os demais elementos verificados no curso da fiscalização, poder-se-ia concluir que um trabalhador nessa atividade seria sujeito a aposentadoria especial somente em 2011 e 2013. Poderia. Mas, quando confrontado com os perfis de trabalhadores lotados nesse setor, temos outras situações. Veja os dados coletados dos trabalhadores abaixo. Aí botou nome por nome.
Você olha o que o auditor da Receita fez. É o que você precisa fazer. É o que toda empresa precisa fazer. Auditoria. Cruzamento de dados. Na folha está uma coisa. Dá tua folha. Dá tua LTCAT. Agora vamos ver individualmente os trabalhadores. Não bate. Não bate. Em cada lugar, em cada um disso está uma coisa completamente diferente. Mas eu quero destacar nesse acórdão aqui um outro trecho aqui que é um dos mais interessantes que eu já vi a respeito de análise de aposentadoria especial, um dos mais tristes. É um documento público oficial, tá? Falando da empresa tudo. Isso aqui você pode entrar no site do Caixa agora e baixar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Aviso prévio. Não bate setores. Banho de setor na folha que não tem na LTCAT. Maravilha, uma delícia. E tudo mostrado detalhadamente para o autor da Receita. Ele mostrou. Por que seu documento é confiável? Você quer discutir comigo dosimetria? Não vou nem discutir com dosimetria. Estou documento tudo errado. Não reflete a realidade. Eu não consigo pegar esse documento e quando eu vou bater, vamos lá, um por um, não bate. É uma estrutura fictícia. Então, mas o mais triste está aqui, ó, página 31. Ele vai mostrando tudo bonitinho. Parecer do INSS. Por tudo exposto, cabe citar o parecer exarado da perícia médica do INSS. Aí eu vou ler logo. Olha o que o INSS diz. Entretanto, as situações mais preocupantes são aquelas relacionadas aos achados de perdas auditivas pelo ruído, documentadas em exames periódicos sequenciais, com pioras progressivas e sem qualquer anotação, verificação ou encaminhamento por parte da equipe do SESMIT, da empresa, nos prontuários. A gente sabe que a audiometria é só para ter, né? Não é para ser analisado. Clarino não vale de nada. Né? Em 11 deles, havia outros fatores envolvidos, e por isso houve o afastamento do nexo. Por exemplo, pessoas que já tinham perda desde a entrada e essa se manteve. Por isso, consideradas no grupo C. No entanto, 50 tiveram no nexo causal constatado em análises atentas das audiometrias. Chamou a atenção igualmente a melhora audiométrica. Eu vou ler essa frase, eu sempre leio, e eu tento assim, provavelmente, eu não sei como explicar isso. No entanto, 50 tiveram nexo causal constatado em análise atentas da audiometria. Chamou a atenção igualmente a melhora audiométrica em diversos exames previsionais, que é difícil do ponto de vista fisiopatológico, comprometedora do ponto de vista da credibilidade dos exames. Amigos, o que eu quero dizer para você é que é muita conversa fiada, é muito eu sei, e nem o mais óbvio está sendo feito. Nem o mais óbvio. Digo para vocês, assim, com tranquilidade. Empresas como essa aqui, está na sua tela agora, foi julgado em setembro de 2019, SEDAI, Companhia de Águas e Esgoto aqui no meu estado, Rio de Janeiro. Olha essa brincadeira aqui. É um outro acórdão que você deveria estudar, um outro caso real que você deveria estudar. Está até aí destacado. Eita. Estava destacado, mas aí eu tiro da página que é difícil. Contribuição previdenciária da empresa do empregador, lavrado em 2 de janeiro de 2018, relativa à cobrança adicional às contribuições para financiamento dos benefícios concebidos, incidência sobre a remuneração dos segurados. O montante do crédito tributário construído é de R$ 45.799.000. Deixa eu ler direito. Incidente sobre a remuneração de segurados empregados, as competências de janeiro de 2013 e 13º salário, ele está 13/2013. Um ano. São 5 que você pode cobrar.
Chegou na Companhia de Água e Esgoto do meu estado, 1 ano. Pergunta que não quer calar. A gente sabe que essas grandes empresas, no seu estado deve ser assim também, tem um monte de terceirizado, né? Tem um monte de gente por aí fazendo buraco aí nas ruas. Se o sede dessa empresa, que é grande, o cara que está no sede dessa empresa é professor, universitário, dá palestra, ninguém chega a comandar o sede de uma empresa que é grande como essa. Ninguém toma multa de 46 milhões sendo padaria da esquina. Então, os funcionários dela também são reconhecidos no mercado, pelos seus pares. Se internamente assim, como é que estão as terceirizadas? Quem? Quem vai resolver esse problema das terceirizadas? A Receita? Ou você? Quem vai revisar isso? Quando você lê esse acordo da SEDAI, é super interessante, e também é feito um trabalho bonitinho, tá? Não pensa que é só chegar lá e ficar... O pessoal acha que o autor chega e fica discutindo a dosimetria, a bomba, a pressão do vapor, tudo com essa fiada. A análise não é assim. A discussão não é de gênero equacional. Estou afirmando isso com tranquilidade. É de hermenêutica. Até se aceita como mesmo estando errado. Você não discute engenharia equacional. É besteira? Aponta, por exemplo, incoerência. Você está aqui, nos últimos 5 anos. O que você fez para que a pressão sonora mudasse? Então, mas tirando isso, a pergunta que eu faço para você nessa noite é essa. Você vai perder mais tempo ou você vai entender que tem um problema gigante que não tem ninguém mais no mercado que consiga resolver, a não ser profissional de saúde e segurança. Vai desabar na cabeça de todo mundo. Vai desabar. Não tem jeito. Aliás, eu não sei nem por que eu botei esse acórdão aqui. Esse aqui é de quem? Furnas Centrais Elétricas. De energia, atacado, né? E depois é que é repassado para nossa casa. Furnas, estatal. O valor do crédito tributário é de 27.555.000. Furnas tomou 27 milhões na cabeça. Ah, eu acho que eu sei o que eu coloquei aqui. Eu acho que... Bom, mas eu não vou nem mostrar agora quanto tempo. Nesse acórdão aqui, eles apresentaram o PPRA de todas as unidades. Todas. Eu pedi do PPP, agora individualiza para mim. Não conseguiram. As conclusões absurdamente erradas. Juntou médico e engenheiro da empresa para tentar argumentar. A situação era tão absurda, os dados eram tão conflitantes e confusos, que é o único caso que eu vi até agora, que o auditor da Receita aplicou os 6% para todos os trabalhadores da empresa, da secretária, do só escritório. E eles não conseguiram derrubar. A gente sabe que o secretário não tem aposentamento especial, o escritório não tem como ter. Eles não conseguiram derrubar. De tão confuso que era isso aqui, tanta incompetência, de tanta incompetência. Eu tenho um outro caso aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Esse parágrafo aqui, ó. Com base na documentação examinada, em especial, levantamentos ambientais, laudos técnicos, PCMSO, PPP e fichas de controle e entrega de EPIs apresentados. Que empresa era essa aqui? Deixa eu ver que empresa era. Ferrovia Centro-Atlântica. Quanto foi a auto-infração deles? Quanto foi essa brincadeirinha aqui? Cadê? Aqui, ó. 6.295.000. Sabe como é que chegou a 6 milhões? Com base, elementos ambientais, dos laudos, PPRA, PCMSO, ficha de EPI, com base naquilo que ninguém faz quando analisa a aposentadoria especial. A gente está chegando ao final, e agora eu tenho uma pergunta real para fazer para você. Se você puder botar nos comentários, eu realmente agradeço.
Pelo que você conhece, a análise da aposentadoria especial tem sido feita assim no mercado? Os dados que foram para o e-social, que você já enviou, que os seus colegas enviaram, seguram uma fiscalização como essa? Responde para mim. Nós precisamos, os profissionais de saúde e segurança, precisam começar uma jornada de conhecimento que, ao mesmo tempo, lhes proteja, porque são vocês que estão fazendo avaliações ambientais, vocês viram, não trata só do LTCAT, a gente está falando do LTCAT, mas ele está sempre acompanhado de todas as demonstrações ambientais da empresa, então você já percebeu. Teve gente que comenta, só quem emite LTCAT é engenheiro e médico. A análise da aposentadoria especial não é só com LTCAT. Os profissionais de saúde e segurança vão começar uma jornada em que haja o aprendizado desses critérios usados pela Receita Federal para se protegerem, para protegerem as suas empresas. Precisa. Quando eu convidei vocês aqui, é justamente porque foi criado, foi montado um programa onde todas as informações muito mais detalhadas, deixar isso bem claro para você. Um material feito com casos reais, casos concretos, todos baseados em casos concretos, casos reais mesmo, as diversas questões da legislação de critério da Receita Federal, o que vai pegar e como, o que deve ter um LTCAT à prova de balas. O que é um LTCAT correto? Um LTCAT que a Receita Federal não posso falar A, nem B, nem C. Os profissionais que essa vai ser a segunda turma, começa daqui a 2 semanas, vai ser a segunda turma. O pessoal da primeira turma, cerca de 40 malucos acreditaram que alguém que não é higienista pode lhes ensinar o que a Receita Federal vai pegar no LTCAT. E aí nós temos, graças a Deus, eu tenho a felicidade de dizer, e por isso eu voltei aqui com essa cara lavada e orgulhosa para dizer, caramba, o feedback, o retorno de técnico de segurança que participou, dono de consultoria, engenheiro de SESNIT, gente que ainda estava estudando. Eu tive mais de 2 alunos que estavam estudando ainda. Mais de 2 alunos. Eu tive 3 alunos que ainda estão estudando. Foi fantástico. Foi fenomenal. Há uma jornada a ser feita, há um conhecimento a ser adquirido. São poucos profissionais que vão entender o impacto do que está vindo e vão aceitar esse desafio. São esses profissionais que não vão ter concorrência. O Arilson está dizendo que... o Arilson não, o Henrique, disse que os profissionais de SST deveriam estudar tributos na escola de lei trabalhista. Tem que estudar. Se não precisava antes, agora não tem mais jeito. Mas você teve a sorte. Está aqui. Um modelo testado, uma metodologia testada, não só metodologia de ensino, não, de aplicação no mercado. Os alunos que estão agora prestando consultoria para os contadores. Quantos clientes você tem? 50, 60, 70, 80 reais por mês. O pessoal de perícia, que várias, eu estava até esquecendo de dizer isso, o pessoal de perícia, várias cidades, assim, diminuiu demais nos últimos anos as perícias. Com o seu conhecimento, você conhece as empresas, sabe onde estão as falhas documentais, você faz perícia, ou seu trabalho, ou Justiça Federal. Vá assessorar contadores, vá assessorar empresas, vá validar esses dados. Explique para as empresas, antes
Era um trabalhador contra você. Agora é a Receita Federal analisando todos os trabalhadores. Todos, ao mesmo tempo. Porque todos os trabalhadores você teve que enviar os dados. Amanhã, nesse mesmo... A Mari está dizendo, galera, pode fazer, deixa eu ficar impressionado com o conteúdo, como elaborar uma LTCAD. Eles aprender a fazer o certo. Obrigado. O João Jorge, professor João Jorge, eu nem ia nem contar, eu prometi contar, mas eu vou contar o caso do doutor João Jorge. Eu chamo ele de doutor porque ele é doutor mesmo, tá? Porque ele tem doutorado. Só que, apesar dele ter doutorado, né, ele é professor do ITA, apesar de ter doutorado, ele não tem atuado na área de saúde e segurança, ele é engenheiro do trabalho, mas não atua mais porque ele é professor do ITA. Ele foi gestor de saúde e segurança, Programa Espacial Brasileiro, bem mais de uma década, saiu de lá, ele é do Ministério da Aeronáutica, servidor civil do Ministério da Aeronáutica, agora está dando aula, acho que está dando aula de desenho, de deriva, sei lá, eu não sei o que ele está fazendo, não. Acho que ele fica batendo papo, ele diz que não, mas acho que ele fica batendo papo porque ele já não tem mais paciência para aluno. Topo de carreira não tem como ganhar mais dinheiro. Na aeronáutica não tem mais como. Ele não vai virar o comandante da escola do ITA porque ele teria que ser militar. Ele não é. Então, chegou lá no topo, beleza, mas ele é engenheiro. Como é que eu volto aqui, usar os conhecimentos todos? O que o João Jorge fez? Fez curso comigo, eu sou meio doido e fala, é para ganhar dinheiro. O cliente não é a empresa, o cliente é o contador. O contador é depósito contador é depósito de empresa. Um amigo dele, numa fábrica de sorvete, chamou ele para negócio de social algum item, ele fez as continhas, mostrou, ó, a tua situação aqui você paga tanto. Pô, mas eu vou ficar pagando, não tem para onde correr, você vai pagar tanto. O governo vai ser meu sócio nesta vida? Não, você pode trocar. Você pode trocar essa máquina por isso, essa por aquilo. Fez um projeto de readequação. Um projeto de capacitação também para os profissionais que, pela modernização da fábrica, perderiam o emprego. Esse dono da fábrica levou ele para discutir com o contador. Sabe que o empresário, não, o contador é o confessor. É o confessor. Levou o João Jorge para fazer o contador. E aí, o contador aqui, ele está me explicando, é um engenheiro, falei que é meu amigo, blá, 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 pluf, fechou a história de contabilidade. Aí, qualquer 50, 60, 100 reais por mês, eu vou validar, não vou nem fazer LTCAD, vou validar os dados. Vamos lá, cada empresa. Aí começou, erro aqui, erro aqui, erro aqui, erro aqui. Mas a consultoria disse que não quer mudar, aqui está certo. Manda assinar isso aqui. O contador ficou satisfeito, segundo escritório. Ele acabou de dizer aqui que fechou uma história de contabilidade mesmo. Estou falando isso há 6 anos. Há 6 anos. Vai no raio do escritório. Quem está mais perdido nessa história é o contador. Ele quer se livrar dessa responsabilidade. Sério, muitas vezes é muito complicado, porque o colega sempre não quer reconhecer o erro, se você chegar lá para mostrar. O contador não quer nem saber. Ele não quer depois o cliente batendo na porta dele. Eu teria vários outros exemplos, mas como eu falei demais, eu acabei não vou dar esses exemplos. Eu vou te convidar para amanhã. Nós vamos ter o nosso terceiro encontro, que eu vou te mostrar essa jornada do conhecimento. Vou te mostrar essa jornada entre a gente sair dessa situação em que é muita teoria, todo mundo acha que sabe, mas quando vai para os casos reais, quando vai para aquilo que a Receita Federal está dizendo, para aquilo que os jornais estão dizendo não é assim, vai perder muito dinheiro. Eu vou mostrar também como você, na prática, pode pegar esse conhecimento e aplicar. E começar a ganhar dinheiro. A propaganda que você viu que te trouxe até aqui, onde estava lá dizendo, olha, você em 2023 vai arrebentar para ganhar 3 vezes mais. Ela é mentirosa. Porque não são 3 vezes mais. Eu já tive alunos que dá um salto de ganhar, por exemplo, começar a cobrar um LTCAT 15 vezes mais que cobrava. Porque ele não faz mais só LTCAT. Aluno meu, que chegou, que disse, Rodrigo, foi chamado para uma licitação lá, uma disputa,
para fazer LTCAT, sabe que preço, né? Sempre pega preço, só que fala assim, não vou dar preço não, deixa eu examinar aqui algumas coisas, comecei a analisar, mostrar para eles os erros, esse documento vem aqui, tá bom, já fez disposto, beleza, mostrou. Depois voltou, Rodrigo, se me contrataram, você nem perguntou o preço. Amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, se você está interessado ou proteger sua carreira, ou você emitir LTCAT, se você é perito, aproveitar esse conhecimento para ganhar dinheiro de verdade. Se você é técnico de segurança, com a gestão de risco e documentação, você viu que não é só LTCAT, é documentação. Se você é dono de consultoria, ou se você é do SESC, e não quer perder o seu emprego, não quer ver a sua empresa prejudicada, amanhã, às 7 horas, eu vou estar aqui contando para você como eu posso ajudar você. Eu e vários outros colegas, porque nós temos uma comunidade. São profissionais de todo o Brasil que trocam permanentemente, trocam entre si, se ajudam entre si. O Álvaro, até falei, o Álvaro está aqui, eu até falei que a fala do Álvaro acabei não falando. Amanhã você vai ver como tudo isso pode se aplicar para você na prática. Hoje eu dou boa noite e digo obrigado por você estar aqui. Obrigado e te aguardo amanhã. Beijos, abraços, boa noite, pessoal. Vocês viram que eu fiquei aqui um pouco parado, até para dar aquele tempinho depois de editar o vídeo. Aí a gente está dizendo, Rodrigo, até contador deve fazer esse curso. Deixa eu contar uma coisa, Rejane. Eu estou com um projeto, depois da formação dessa segunda turma, fazer um evento para contadores, para abrir a cabeça deles, os profissionais de SST começarem a vender melhor essa assessoria. Eu já tenho um e-mail, milhares de e-mails de contadores, já comecei a fazer esse trabalho, só que eu estou precisando de mais gente. Tem que ter gente no Brasil todo. Fazer um grande evento contando tudo isso para os contadores, para que os profissionais participantes da comunidade possam vender. Beleza? Possam vender o seu serviço, né? Possam vender tudo isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.